Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Palavra que cura, palavra que salva, palavra que perdoa, palavra que nos edifica e palavra que nos mantém de pé. É a palavra. É suficiente a palavra. Ela é capaz. É a palavra. E ela é eficaz. Efésios capítulo 6. Vamos lá. Efésios capítulo 6. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança, súplica, portanto, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Quando Paulo aqui fala das armaduras de Deus, olha que interessante aqui, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação. Então a gente pode ver que são armas de defesa. São armas de defesa. A couraça da justiça são armas de defesa. Armas de defesa. Capacete da salvação. Olha só, o escudo da fé. São tudo objetos de defesa, armas de defesa. Couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Mas a única arma de ataque aqui é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que Jesus usou lá no deserto para vencer o diabo, quando foi tentado, estando 40 dias ali, jejuando. E a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Mas vamos lá. O motivo, vamos orar primeiro. Maravilhoso Deus, a Bíblia fala aqui, orando em todo o tempo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por este momento, por esta oportunidade, nos capacita, meu Pai, me ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, abençoar, meu Pai, meus irmãos, para abençoar cada um, os internautas, abençoa esta plataforma, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, repreendo todo mal, Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá, amados, batalha espiritual. Já faz alguns anos, mas achei interessante falar algumas coisas sobre batalha espiritual. Amém? Batalha espiritual. Glória a Deus. Vamos lá. Tem muitos equívocos. Ontem eu comentei num vídeo sobre a subestimação e a superestimação. O que é subestimação no sentido espiritual? A subestimação são aquelas pessoas que não acreditam em Satanás,
não acreditam nos demônios, não acreditam no mundo espiritual, na batalha espiritual. E se acreditam nos demônios, falam que eles são inofensivos. Isso é a subestimação. A superestimação são pessoas que acham que tudo é o diabo, tudo põe na conta do diabo. Exemplo, vão dormir tarde, acordam atrasada, aí sai correndo e vai sair correndo nessa correria, derruba comida, quebra isso, quebra aquilo e fala, é o diabo. Não, não é o diabo. Foi um falta de planejamento, dormir mais cedo, se planejar melhor. Essa é a superestimação, tudo é o diabo. Então, tem que ter um equilíbrio. A gente tem que saber o que é batalha espiritual e o que não é batalha espiritual. Nós precisamos ter um equilíbrio, meus irmãos. Um equilíbrio. E o apóstolo Paulo tinha esse equilíbrio. Então, é uma realidade que não pode ser subestimada. Mas olha só aqui. Que interessante. Equilíbrio. Vamos marcar aqui. Equilíbrio. É a palavra que representa bem uma virtude presente na vida do apóstolo Paulo. Precisamos estudar e nos aprofundar, tanto no conhecimento secular quanto no teológico. Entretanto, não podemos ignorar, subestimar a realidade espiritual que nos rodeia. O mundo espiritual existe. Eu vou repetir. O mundo espiritual existe. O diabo, o inimigo de nossas almas, juntamente com seus adeptos, deseja atacar os cristãos em suas áreas de fragilidade. Eu vou repetir. O diabo, inimigo de nossas almas, juntamente com seus adeptos, deseja atacar os cristãos em suas áreas de fragilidade ou preparar iscas a fim de derrubá-los. Forte isso aqui, né? Então, olha que interessante. O diabo, inimigo de nossas almas, juntamente com seus adeptos, deseja atacar os cristãos em suas áreas de fragilidade ou preparar iscas a fim de derrubá-los. Com isso, nesta lição aqui, não temos o objetivo de fazer propaganda do diabo, mas de reconhecer uma verdade nas Escrituras Sagradas. Travamos uma batalha espiritual e precisamos estar revestidos do poder que vem do alto para enfrentá-lo. Porém, precisamos também reconhecer o perigo dos equivocados ensinos sobre a batalha espiritual. Então, há muitos equívocos, questão de batalha espiritual, que nós vamos ver aqui. Então, há muitos equívocos, mas a batalha espiritual segundo a Bíblia, segundo a palavra. Amém? Vamos lá. Mateus, como nós estamos numa batalha espiritual, Mateus 26:41. Mateus 26:41. Vem comigo na palavra, a palavra que cura, liberta e que nos sustenta e nos mantém de pé. Mateus 26:41. Quando ali os discípulos dormiram, né, no Getsemane. 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas a carne é fraca. Aqui é Jesus no Getsemane. Certo? Que ele foi orar 1, 2, 3 vezes, os discípulos estavam dormindo.
A batalha espiritual é uma realidade. Eu vou repetir, a batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua. Então nós estamos numa luta contínua, da igreja contra o reino das trevas. Vamos lá. Porém, em Lucas capítulo 10, versículo 17 e 19. Vamos lá. Lucas 10, 17 ao 19. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse: Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha aqui, Jesus deu autoridade para os discípulos. Autoridade, né? Para os 70. Enviou os 12, depois enviou os 70. E ele falou assim: olha que interessante. Eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou autoridade. Então, Cristo nos deu autoridade, amado. Olha, autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então, Jesus deu poder à sua igreja para subjugar os demônios. Amém? A pregação do evangelho é a declaração de guerra contra o reino das trevas. Atos 16, 16 ao 18. Devemos nos precaver contra as manifestações malignas. Temos que tomar cuidado. E buscar o discernimento espiritual. Lembra Paulo ali? Quando aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação. Por isso que a gente tem que saber o que é batalha espiritual e o que não é batalha espiritual. E um dos dons mais necessários hoje, é o dom de discernimento. Olha aqui, ó. Batalha espiritual, uma realidade que não pode ser subestimada. Atos capítulo 16. Olha só. Do 16 ao 18. Poucos versículos aqui. Nós vamos ler aqui. Do 16 ao 18. Ó. E aconteceu que, indo nós à oração, olha só, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E essa, segundo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, que nos anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito de adivinhação. Olha o que Paulo fala: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Ó, Jesus liberta, amado. Aquela jovem foi liberta pelo poder da palavra. Paulo teve discernimento. O que elas estavam falando? Olha para você ver. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso incomodou Paulo. Paulo tinha o quê? O dom de discernimento. Ele discerniu que o que estava falando na boca daquela mulher era um espírito de adivinhação, a Bíblia vai dizer. Então, meus irmãos, devemos nos precaver contra as manifestações malignas. Certo? As armas da nossa milícia são espirituais e poderosas. Então as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. A Bíblia vai dizer, 2 Coríntios 10:4. Estamos numa batalha espiritual. E Deus nos deu armas espirituais. Olha aqui. 2 Coríntios 10:4. 10:4, pronto. Porque andando na carne, não lutamos, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Sabe como nós vamos vencer? Com as nossas armas espirituais. Com a espada do Espírito, que é uma arma de ataque, orando, com o escudo da fé, revestido com a armadura de Deus, revestido com o poder, com a autoridade que Cristo nos deu.
Então, podemos, com a ajuda do Senhor, resistir ao mal e continuar firme. Vamos lá. Eu achei interessante algo aqui. Olha só. Se tratando sobre a batalha espiritual, por meio da palavra, porque tem muita coisa que não é batalha espiritual, tem muita coisa que é superstição. Olha aqui. Por meio das escrituras, veremos que o assunto não pode ser ignorado, pois há uma batalha espiritual real, mas também devemos ser cuidadosos quanto à superstição religiosa. Então há muitas superstições, não tem nada a ver com batalha espiritual. Muito vive em nosso país. Precisamos de uma visão bíblica equilibrada. Vê que interessante? Então tem que ter um equilíbrio. Nem tudo é o diabo. Nós temos que ter um equilíbrio, temos que separar, ter discernimento. O que é superstição religiosa? O que é batalha espiritual? Olha só que interessante. Então, a batalha espiritual é o tema que estamos iniciando. Basta uma olhada na leitura diária para confirmar a menção dos assuntos nas escrituras. Mas existe uma onda, olha que interessante. Existe uma onda extravagante, né? Que tudo é o diabo. É a superestimação. Existe uma onda, é o que eu tinha comentado num vídeo que eu gravei. A subestimação tem que ter um equilíbrio. O que é a subestimação? Não, o diabo não existe. Os demônios não existem. E se existem, eles são inofensivos. E a superestimação, tudo é o diabo. Quer dizer, a pessoa acorda atrasada, derruba isso, aquilo e põe tudo na conta do diabo. É o diabo? Não. Não é. Então tem que ter um equilíbrio. Não podemos subestimar e superestimar. Então tem que ter um equilíbrio. Mas essa onda, olha aqui, surgiu na década de 1960 e que tenta se passar por batalha espiritual. Mas nós estamos aprendendo sobre o equilíbrio doutrinário, que servirá como ajuda para ninguém subestimar o assunto. Vamos lá. A batalha espiritual, o que é a batalha espiritual? Consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. Batalha espiritual. Vamos lá. O conceito de batalha espiritual. A Bíblia afirma que todo mundo está no maligno, certo? Que todo mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Correto? Assim existem seres malignos espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus. Então esses espíritos malignos, eles conspiram contra Deus e contra a humanidade para a destruição, olha só, e o caos do mundo. Primordialmente, os demônios existem. Eles são reais e manifestam-se de várias maneiras. Em princípio, como os demônios se manifestam? Nas pessoas possessas, eles se manifestam. E tais espíritos precisam ser expulsos. Então, os demônios, eles se manifestam nas pessoas possessas. Por consequente, o cristão se opõe a essas forças malignas pela pregação do Evangelho, a oração e o poder da palavra de Deus. A essa oposição dos cristãos, dos crentes, denominamos batalha espiritual. Ok? É uma realidade bíblica. A batalha espiritual é uma realidade bíblica. Olha só. O tema principal da primeira epístola do apóstolo Pedro é o sofrimento do cristão, do crente.
por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado. Então, a nossa luta é contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. Mas, ao encerrar a sua epístola, o apóstolo esclarece que tudo isso parte de Satanás e seus agentes. Pedro vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora, isso aqui que é importante, ó. O que não é batalha espiritual. Eu vou repetir. O que não é batalha espiritual. O que geralmente se chama de batalha espiritual, por alguns, é um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. Olha o que não é batalha espiritual. Vou dar uma pincelada. O que não é batalha espiritual? Os mentores dessa doutrina pintam a Bíblia aqui e ali e adaptam as passagens selecionadas para ajustá-la às suas próprias experiências. Trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas, como a Mesopotâmia e do Egito. Então, na Mesopotâmia e no Egito tinha muito negócio de ocultismo. Então, são culturas antigas, influenciada pela magia e pelo ocultismo. Olha só que interessante. Então, essa onda que chegou em 1960, então a gente pode ver que, olha só, trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas, como a Mesopotâmia e do Egito, influenciada pela magia e pelo ocultismo. Onde eu estava vendo algo interessante, que a gente pode ver alguns livros. A tradição judaica foi influenciada um pouco pela cultura persa e pela Babilônia, pelos babilônicos, né? Que ficaram 70 anos na Babilônia, então foram um pouco influenciados. E parece o livro Talmud, que é um dos livros dos judeus, foram influenciados pela cultura. Então, a tradição judaica, a gente tem que tomar cuidado com esses livros, Cabala, Midrash, foram um pouco influenciados pela cultura, né? pela cultura antiga da Babilônia e da Pérsia. Né, colocar que são 7 arcanjos, cada anjo tem um nome. Então a tradição judaica foi influenciada pela cultura babilônica e persa, né? Ficaram 70 anos lá. Então, a Mesopotâmia do Egito, influenciada pela magia e pelo ocultismo. Era na época um mundo cheio de forças ocultas, em que os homens viviam procurando se proteger de deuses e de demônios malévolos. É uma estrutura muito próxima do ocultismo. É um negócio de ocultismo, isso daí não é batalha espiritual. Contemporâneo com a doutrina do espíritos territoriais, maldição hereditária, ou de família, com rituais de libertação. Então isso não é batalha. Então não tem fundamento bíblico. Há fundamento bíblico para a verdadeira batalha espiritual, mas é preciso ter cautela com as superstições religiosas. Então isso que eu quero que você entenda. Existe uma batalha espiritual? Existe. Mas nós precisamos ter cautela com as superstições religiosas. Superstições religiosas. Cautela. Então, que interessante isso aqui, ó. Eu vou repetir de novo. Há fundamento bíblico
para a verdadeira batalha espiritual, mas é preciso ter cautela com as superstições religiosas. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então precisamos ter cautela com as superstições religiosas. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, obrigado por tudo, obrigado por este momento. Nos ensina, meu Pai, nos dá discernimento espiritual para que possamos, meu Pai, entender, saber o que é batalha espiritual realmente. A Bíblia nos mostra o que é batalha espiritual e existem muitas superstições religiosas, meu Pai. Nos abençoa, nos capacita, meu Pai, mediante a Tua palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde.